Muito bem, vamos ao estudo da lição número 12, a parte de quinta-feira, falando sobre substituto para Deus, substituindo Deus. Será que é possível substituirmos Deus em nossa vida, sem considerarmos a tragédia do secularismo? O secularismo é quando a pessoa admite que tudo ao redor pode ajudá-lo a dar felicidade e ele exclui Deus da vida dele. A pessoa deixa de ir à igreja, a pessoa deixa de ler a lição, a pessoa deixa de ter comunhão com Deus, de ler a palavra, a pessoa vai vivendo a vida com aquilo que é preenchido a cada momento. Por isso, é impossível a pessoa substituir Deus em sua vida. O secularismo exclui Deus de participar de nossa vida e admite que aquilo que o mundo está oferecendo é assim melhor do que a chance que ele tem de trabalhar com Deus na vida. A pessoa, por exemplo, usa a tecnologia. A pessoa usa, por exemplo, a diversão esquematizada. Sai do trabalho, corre para um barzinho. Sai do trabalho, vai para algum lugar onde ele tenha prazer esquematizado. Há pessoas que querem substituir Deus através do prazer sexual, ou mesmo através da intimidade amorosa excessiva, e ainda através de conquista de bens e de estabilidade financeira. A realidade, no entanto, tem mostrado que sem Deus na vida haverá um vazio que não conseguirá ser preenchido por nada desta vida. É como se fosse um buraco negro que sugará tudo que a pessoa fizer nesta vida e a pessoa não vai conseguir ter realização pessoal nem felicidade plena. Na lenda de todos os povos, nós conseguimos encontrar histórias de pessoas que tentaram viver sem Deus de forma independente. Nós temos, por exemplo, a história do rei Midas, que ele pediu o dom de tudo que ele tocasse virasse ouro. E ele, assim, estava vivendo uma agonia de fome, porque ele não conseguia comer. Ele tocava no alimento, virava ouro. Ele viveu essa agonia de morte e pediu para que o dom fosse retirado. Ele sentiu-se maravilhado quando esse dom foi retirado. Nós temos a história de Titano, que pediu o dom da imortalidade. E ele foi para as guerras e ninguém conseguia matá-lo. Mas depois ele se viu enfraquecido, porque aquele dom da imortalidade sugava a vida dele. Ele se viu num estado miserável, enfraquecido sobre uma cama, e pediu que Deus tirasse dele esse dom. Temos a história de Fausto, que procurava prazeres na carne. Ele dizia: eu quero ter o máximo de prazer, eu serei feliz sem Deus, tendo prazer. Mas ele não conseguia, ele chegou a pedir a morte. Tamanho foi o desespero em que ele se encontrou no quarto dele. Por isso, ninguém consegue substituir Deus. E essas histórias mostram um ponto em comum, que é justamente não se consegue substituir Deus no coração humano. Não se consegue colocar no lugar de Deus algo material ou algo abstrato como um sentimento que a pessoa possa tentar substituir Deus na vida. Algumas vezes somos tentados a criarmos substitutos de Deus e isso nunca irá dar certo. A experiência já mostrou que todos que tentaram colocar algo no lugar de Deus teve assim pouca duração. Por isso, quando os judeus foram exilados em Babilônia, é uma história que mostra como não se consegue substituir Deus, porque as necessidades acontecem, os crisóis aparecem, e aquilo que a pessoa tem não consegue substituir. O Shah Reza Pahlavi, que fugiu do Irã, quando o Ayatollah Khomeini assumiu o poder, ele era um homem riquíssimo. Um repórter entrevistou, ele tinha assim ouro que cabia num cômodo inteiro. E ele dizia o seguinte: eu tenho um problema, eu tenho um câncer no estômago. Eu daria todo o ouro que eu tenho para ser um homem pobre, mas com saúde. Ele disse: de nada me adianta ter esse ouro. Eu não consigo, assim, substituir minha doença ou minha saúde pelo ouro que eu tenho. Interessante, né? Quando a pessoa imagina que Deus pode ser substituído na vida, cai num desespero crescente. Aconteceu com o povo de Israel no exílio em Babilônia. Depois que eles saíram de Babilônia, passaram os 70 anos, Deus permitiu que esses, Neemias, Zorobabel e Josué, que era sacerdote, levassem o povo de volta para Jerusalém. Quando chegaram em Jerusalém, eles imaginaram que tudo seria maravilhoso, eles iriam reconstruir os muros de Jerusalém, eles iriam reconstruir o templo e a vida voltaria ao normal.
mas eles encontraram uma oposição muito grande de alguns homens que não queriam que eles reconstruíssem nem os muros e nem o templo de Jerusalém. Eles chegaram então a desanimar e queriam então depor as suas ferramentas e queriam voltar para a Babilônia. Foi aí que Deus mandou o profeta Zacarias com uma mensagem para Zorobabel, que era o líder da reconstrução. E o profeta Zacarias foi até lá conversar com ele. E a pergunta número 5 é: qual foi a mensagem de Zacarias a Zorobabel? E como o Espírito Santo dirigiu a obra e pode nos ajudar hoje a não usarmos substitutos de Deus? O texto de Zacarias 4, verso 6 diz assim: e respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A mensagem a Zorobabel foi uma confirmação de que o Espírito Santo estaria com os construtores até o término da obra. Essa promessa também serve para nós e nossos projetos de vida hoje. Quando nós queremos fazer tanta coisa e não dá tempo, quando nós gastamos nossas forças e não conseguimos realizar tudo, vem o Senhor Deus dizendo: não por força nem por violência, meu filho, mas pelo meu Espírito. E dessa forma, nós não precisaremos encontrar substitutos para Deus. Precisamos aprender a depender de Deus, como o grão de trigo depende do solo para sobreviver. Jesus disse: se o grão de trigo cair e ele não morrer, ele não conseguirá frutificar. Uma ave pode levá-lo no bico. Ele pode morrer assim, o grão de trigo mofado num canto úmido. Ele tem que ter a terra boa para que ele possa frutificar. Por isso, nós muitas vezes gastamos tempo, energia e nós então não conseguimos substituir Deus da nossa vida. Muitas vezes enfrentaremos os crisóis da vida, mas nada vai substituir Deus na hora das provas e da necessidade de um contato espiritual, de um conforto espiritual. Quando uma pessoa está no hospital e fica sozinho no quarto, os enfermeiros vão embora e você fica na solidão da noite, você consegue imaginar o seguinte: e agora? O que é que eu faço? Já tomei os remédios, já fui medicado e eu não estou melhorando. Só Deus é o grande alívio para um coração que está nessa situação. Quando alguém tem riqueza, quando alguém tem assim muitos bens e não consegue dormir à noite e fica rolando na cama e levanta e vai para o sofá, e liga a TV e assiste um filme e o sono não vem, ele olha para a rua vazia no silêncio da madrugada e pensa: meu Deus, me ajuda. Aí Deus aparece como o conforto da vida de uma pessoa. Por isso, o povo não precisava desistir de reconstruir os muros, nem pensar em substituir Deus, porque no final das contas é o Senhor que nos guarda, que nos ajuda na reconstrução da nossa vida. O sábio Salomão disse: se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Tem que ter Deus na vida para nos direcionar, porque Ele é que nos abençoa e nos conforta os corações. Ellen White escreveu no manuscrito 113 de 1898, ela escreveu o seguinte: o homem não pode realizar nada sem Deus. E Deus ordenou o seu plano de tal modo que nada se realize na restauração da humanidade sem a cooperação do humano com o divino. A parte que se requer do homem é muito pequena comparado com o grande plano imensurável de Deus para todos nós. Por isso precisamos deixar Deus dirigir nossa vida. Manuscrito 113 de 1898. Deus quer nos tornar úteis e para isso Ele tem que estar em nossa vida. Um exemplo disso foi Hércules. Hércules foi um dos maiores heróis da mitologia grega. Diz-nos o escritor Xenofonte que quando Hércules era jovem e tinha grande força, descobriu sua grande força, apresentaram-se diante dele duas donzelas. Uma se chamava Virtude e a outra se chamava Prazer. A donzela Prazer ofereceu para Hércules
toda uma vida de fama e de deleites, enquanto a donzela Virtude ofereceu para Hércules uma vida com muito trabalho em favor das pessoas. Hércules escolheu a virtude e gastou a sua vida ajudando os mais fracos. Mostrou que tinha feito uma boa escolha. Por isso, quando Deus nos mostra escolhas na vida, nós precisamos escolher aquela parte que é a melhor. Deus é apresentado como o único que nos completa, mas o diabo nos apresenta o egoísmo, o prazer, a riqueza, a glória e a fama. Eu conheci um excelente diretor de jovens em uma das igrejas que fiz semana de oração. Ele disse, vamos fazer a próxima semana de oração. Marquei com ele. Mas na próxima ele não me ligou. O que está acontecendo? Liguei para ele, Daniel, e aí? Vamos fazer a semana de oração? Ele disse, eu estou em outra. Como assim está em outra? Eu ganhei na loteria. Ganhei 30 milhões. E eu estou agora, sabe onde? Estou em Londres nesse momento. E daqui a pouco eu estou indo para o Japão. Disse, e a igreja? Ele disse, não sou mais a igreja. Estou gozando a vida. Encontrei com Daniel 3 anos depois. Eu estava envelhecido, apesar de ser um jovem de seus 35 anos, já estava de cabelos brancos, estava com rugas no rosto. E disse, e aí, que é isso? Que cara é essa? Ele disse, olha, eu não pensei que ser rico desse tanto trabalho. Que saudade da minha vidinha pacata na igreja, fazendo meus JA e vivendo minha vida, indo trabalhar todo dia. Eu tenho muitas preocupações. Eu daria tudo que eu tenho para ser feliz como eu era antes. Disse Daniel, volta para Deus. Só Deus pode completar o que está faltando na tua vida. Ele disse, é mesmo. Deus realmente está faltando em minha vida. Eu vou voltar para Ele. E voltou, graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Possamos deixar de lado tudo que substitui Deus, porque Ele é a grande necessidade da nossa alma. Que o Senhor te abençoe. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Que nós possamos ter o Senhor como a nossa fonte de força e energia. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos direcione, que o Senhor esteja presente em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Beijo no coração. Tenha uma quinta-feira abençoada. Está chegando o sábado. Deus abençoe você e a sua família. Amém.